Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta quinta-feira para falar de NFL, porque hoje começa a semana 9 com o Philadelphia Eagles visitando a equipe do Houston Texans, e é claro que a gente tem muita coisa para falar, porque tá muito agitado. Então não vou perder tempo não. Vou pedir já para você deixar aquela curtida no vídeo, deixar o seu comentário aqui embaixo, se inscrever no canal, clicar no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo, e se puder colaborar, ajude o Toque Passa, faça parte do nosso clube de membros. Tem o botão aqui em cima, ó, você vai ver lá, não é um valor caro. Nós temos algumas vantagens, tem grupo no Telegram para a gente bater papo de futebol americano o tempo inteiro, e com 100 membros vou sortear uma camisa oficial de um time da NFL, então faça parte, colabore com o nosso clube de membros, colabore com o Toque Passa, além do que eu convido você a conhecer a Fanática Sports Nation, uma loja espetacular, aqui embaixo tem o link com cupom de desconto, 10% de desconto, recomendo, conheça, clica no link aqui embaixo, você vai ver, tem camisas maravilhosas, e agora vamos nessa, roda a vinheta. Vou começar aqui fazendo um merchan do podcast, né, Toque Passa NFL, gravado comigo, com o Cheme, com o Ivo Stank, nesta quarta-feira, fizemos em live, você pode conferir aqui no YouTube, você encontra lá a nossa live, ou então você pode ouvir no formato de podcast, eu sei que muita gente prefere ouvir em podcast, então aqui embaixo, na descrição, tem lá um ouça, que tem os links todos para ir para o Spotify, para ir para a Apple Music. Graças a Pacundê, a gente chega nos principais agregadores de podcast. Recomendo muito, o bate-papo foi bem legal. Vou começar o vídeo de hoje falando na notícia grande aí em Miami, né? Afinal, a gente estava discutindo sobre o Bradley Chubb, a situação de contrato dele, foi trocado agora junto ao Denver Broncos, chegou em Miami, mas podia ser um aluguel caro. Mas nós temos uma grande notícia. Se ela é boa, se ela é ruim, o tempo dirá. Mais ou menos que nem a história do Tyson ou Messi, que até hoje a gente não sabe dizer quem foi o melhor. Mas o Miami Dolphins chegou a um acordo com uma extensão contratual por mais 5 temporadas com o Bradley Chubb, dando um contrato de 110 milhões de dólares para o jogador, com incentivos que podem chegar aí mais $1 milhão. Ou seja, o bolso do Chubb está bem cheinho, não tem problema nenhum, está bem tranquilo. O Bradley Chubb que tem um contrato agora que inclui o valor garantido de 63,2 milhões de dólares. A grana garantida é a quinta maior entre os pass rushers da NFL. E se a gente considerar a situação de 5 anos, 110 milhões de dólares, são 22 milhões de dólares por temporada, que coloca ele como o sexto mais bem pago pass rusher da liga no momento. Nada mal mesmo lá para o Bradley Chubb, acho interessante, ele tem esse último ano de contrato dele, que ainda é o contrato de calouro, com 9 milhões de dólares, então o acordo total, o Chubb fica preso com a equipe dos Dolphins por 6 anos, né, contando a partir de agora aqui, 6 anos, 119 milhões de dólares. Tá bem, de grana, não pode reclamar não. Dá para comprar algumas coisinhas, final de ano vai ser legal, a festinha na casa do Bradley Chubb vai ser boa, festa de final de ano neste ano de 2023, por mais que 2022 para 23, né? Por mais que não vai poder comemorar muito, porque os Dolphins vão ter muito trabalho pela frente. Mas a gente comentava que a situação, a equipe dos Dolphins foi lá e deu uma escolha de primeira rodada para os Broncos, para um jogador que ficava sem contrato no fim dessa temporada. Ia ter que sentar e negociar, porque senão ia ser um aluguel muito caro, né? O Chubb poderia muito bem ir embora da equipe e deixar lá só aquela escolha condicional que viria num contrato, provável contrato do Chubb com outra equipe. Mas tá aí fechado com a equipe dos Dolphins. Bom ou ruim? Muita gente vai discutir. Muitos comentários chegaram até no vídeo que eu comentei lá na quarta-feira sobre essa troca, se era uma boa, se não é, porque o Chubb tem problemas físicos. O Chubb chegou muito bem na liga, muito bem cotado, visto como um talento de fato de primeira rodada, um cara que merecia muito, que ia ser revolucionário. Eu lembro que até o Von Miller ficou todo contente quando o Chubb foi selecionado, putz, agora vai dar tudo certo. E ele teve uma temporada muito boa, a temporada dele de calouro. Ele jogou a temporada inteira, mas foi a única temporada que ele conseguiu fazer todos os jogos pela equipe, teve 12 sacks. De lá para cá, não conseguiu jogar temporadas inteiras, nem conseguiu chegar aos 2 dígitos novamente entre os sacks, né, na estatística de sacks. Em 2018, ele teve esses 12 sacks, aí jogou 16 partidas. 2019 foram só 4 jogos, 2020 14 jogos, 2021 7 jogos. Neste ano ele jogou todas as 8 partidas, então a expectativa é de que de fato ele se mantenha saudável, 5 sacks e meio nesse período, tentando passar de novo desses 2 dígitos, são as 2 marcas que o Chubb tem que chegar, né? Eu gosto da contratação e eu gostei do valor, inclusive, eu gosto de tudo que aconteceu nessa negociação, porque eu vejo o Bradley Chubb como aquele cara que
é capaz de fazer a jogada decisiva de uma partida de pós-temporada, sabe? Tem muito disso. O futebol americano, a gente sabe que os quarterbacks fazem grandes jogadas e ganham jogos, mas às vezes tem aquela jogada especial. O Von Miller era o cara disso no ano passado, dando sec em cima do Garoppolo no momento de levar o time adiante, a equipe dos Rams. Os Eagles, estou com a camisa dos Eagles aqui, também sabem disso no Super Bowl. Teve lá o special, tá? Mas se não é o strip sack, o Brady caminhava o campo inteiro e os Patriots ganhariam aquele jogo. Então, eu acho que o Chubb é um cara capaz de fazer isso. Gosto dele com o Phillips, eu acho que vai formar uma defesa muito forte. A equipe dos Dolphins pode sim sonhar alto. É uma AFC complicada, com Chiefs, com Bills, mas eu vejo capacidade desse time de ir adiante e eu gostei sim da contratação do Chubb. Entendo, muita gente vai falar que é caro, a equipe dos Dolphins ano que vem vão ter que se preocupar muito aí, porque vai ter gente ficando sem contrato, eles vão ter que ir atrás, acertar valores e tudo mais. Mas é um problema se resolver na frente. Já cansei de falar também que os times aprenderam a jogar com o salary cap, né? Bota void year no contrato, renegocia aqui, parcela isso aqui, dá tudo certo, mas eu gosto. Quero saber a sua opinião, deixa aí o seu comentário. Seguindo as notícias aqui, vou falar uma do Commanders, né? É uma notícia um pouquinho mais chata, porque os coproprietários da franquia, a Tanya e o Dan Snyder, marido e mulher, né? Eles anunciaram que contrataram uma empresa para avaliar uma potencial venda do Washington Commanders, né? Essa notícia sai 2 semanas depois de um comunicado dos Commanders de que o Dan Snyder jamais venderia o seu time, nunca ia acontecer, né? Isso aí foi uma resposta lá para o Jim Irsay, dono da equipe dos Colts, que tinha falado que já tinha formado maioria para forçar a expulsão do Dan Snyder, que ele tinha conseguido os 24 de 32 proprietários de times para votar a favor da expulsão do Snyder. O Snyder que está sendo investigado até pelo Congresso dos Estados Unidos, pela cultura tóxica criada no ambiente de trabalho durante a sua gestão lá no Commanders, né? Tem denúncia de assédio sexual, assédio moral, tudo que você pode imaginar de um bom ambiente de trabalho. O Dan Snyder está sendo acusado neste momento. Ele chegou a ser suspenso pela NFL e aí dias antes ele passou parte da franquia para a mulher dele, e a mulher dele virou chefe e ele ficava comandando as coisas pelo telefone, que nem o Oswaldinho, mas tá aí, né? Surpreende. O jamais, parece que chegou muito mais cedo do que a gente imaginava, mas me faz pensar, aí é uma questão de opinião e não de apuração, não tenho contato assim com donos de time, mas me passa a sensação de que foi feito um acordo de cavalheiros, acontece bastante entre bilionários, né? Nunca aconteceu na NFL de um dono ser expulso, o cara ser obrigado a vender uma franquia. Nunca aconteceu, fica aquele clima ruim, você pegar um bilionário, mandar ele embora. Então fala assim, ó, cara, é o seguinte, sua casa já caiu, você não tem mais clima para ficar aqui, vai pegar suas coisas, vai embora, sai numa boa, faz de conta que você quis, tá? Mas a nossa dica é essa, dá aquele alerta, ele é convidado a se retirar. E o clima não é dos melhores mesmo, né? A Tênia apareceu recentemente no jogo contra os Packers, questão lá do outubro rosa, prevenção do câncer de mama, ela apareceu no telão do estádio e ela foi vaiada, né? Num momento desse aí, que é uma boa causa, ela acabou sendo vaiada e puxou o couro de venda ao time, né? Então o pessoal em Washington não quer mais a presença dos Snyders no time. Quando os resultados também já não ajudam, fica mais fácil ainda você criticar os caras. Então eu acho que o reinado do Dan Snyder está se encerrando lá na franquia de Washington. Nessa quinta-feira também saíram os prêmios de melhores jogadores do mês de outubro. Vou passar aqui pelos principais nomes. Tem uma que queima minha língua aqui para falar, mas vamos lá. Na AFC nós tivemos o Kenny Williams, defensor da equipe dos Jets, como o jogador defensivo da temporada. O defensive lineman foi muito bem mesmo, teve 23 tackles, 4 sacks e meio, fumble forçado, fumble recuperado. Acho um excelente jogador, é um dos pilares desse novo Jets, que já falei também aqui no canal que eu lamento muito pela lesão do Breece Hall e também pela lesão do Alijah Vera-Tucker, porque isso muda muito a expectativa que eu tinha para esses Jets. Sem esses dois caras, para mim o Jets fica um time bem normal, que a bola fica muito nas mãos do Zach Wilson, e quanto mais ficar na mão do Zach Wilson, pior para os Jets é. No ataque, o Derrick Henry acabou sendo eleito o melhor jogador do último mês, jogador ofensivo do mês de outubro com 563 jardas, 5 touchdowns em 4 jogos, muito bem. O Henry que está
crescendo junto com a equipe dos Titans. Os Titans são um time que vem numa crescente muito interessante. E o punter também foi da equipe dos Titans, o Ryan Stonehouse. Acabou sendo eleito o jogador de time de especialistas no último mês. Na NFC, nós temos o Za'Darius Smith, da equipe do Minnesota Vikings, sendo eleito o melhor defensor da NFC no mês de outubro. 6 sacks e meio, 8 tackles para perdas nesse mês que os Vikings venceram todos os seus 4 jogos, tiveram um bye aí recentemente, e é um time que, pô, o pessoal tá me cobrando aqui para elogiar mais os Vikings, tá jogando muito bem de fato, tá se encontrando, tá rendendo muito mais do que eu esperava, né? Eu achava que um primeiro ano do Kevin Conley seria melhor do que do Mike Zimmer, mas aquela mudança de filosofia, nós vamos adaptar ainda, pensar melhor, mas não, já tá passando como se nada tivesse acontecido. Tô gostando de ver da equipe dos Vikings. Vou deixar o punter já em segundo aqui, né? O jogador de especialista, que foi o punter, o Trace Way, da equipe dos Commanders, o melhor jogador de outubro entre os Special Teamers, porque o melhor jogador de ataque é ninguém menos do que Gene Smith. Isso mesmo, quarterback do Seattle Seahawks. Tá queimando minha língua, não vou mentir, você pode voltar alguns vídeos aí atrás e vai ver que eu falava que eu achava que o Drew Lock poderia fazer algo a mais, que o Gene Smith, mas ele tá jogando um fino da bola, e aí eu vou dar a mão pra Matoia, não adianta, avaliamos, acho que eu e metade da galera avaliou, mais da metade dos analistas errou o que esperar do Gene Smith, porque esse Gene Smith nunca apareceu em 10 anos de NFL. Ele não é um cara que saiu do college, não, ele teve chance, já jogou e nunca entregou isso, nem perto disso. No mês de outubro foram 102 passes conectados de 147 tentados, muito bem, 1.207 jardas, 9 passes para touchdown, um rate de 111,7, espetacular, correu ainda 143 jardas, tem um touchdown terrestre, muito bem nesse último mês, vem fazendo uma temporada jogando o fino mesmo, muito, muito bom, ó, demais. Semana que vem teria o prazer de vê-lo ao vivo. Jamais imaginei que eu ia comprar ingresso, ia ver de fato ali o jogador da NFC de um mês e não era o Tom Brady, era o Gene Smith. Se você falasse isso pra mim, eu ia falar que você estava completamente pirado, mas é a verdade. E agora a gente vai falar do Thursday Night Football, abrindo essa semana 9, um jogo que, bom, tem cara de Thursday Night Football, né? É um jogo que não promete ser dos melhores, um jogo que não promete fazer, vou perder meu sono aqui assistindo, só que fica o conselho para vocês, tá? Hoje é o último jogo da NFL que a gente vai ter com o horário de verão nos Estados Unidos. Né, de sábado para domingo, os Estados Unidos recua ali o seu relógio em 1 hora e os jogos passam a ser 1 hora mais tarde no Brasil. Então agora está começando por volta das 9h15, né? Vai começar às 10h15, vai ficando mais tarde, 1 horinha a mais. Ainda bem que no Brasil não tem mais horário de verão, então ajuda o fã de NFL no Brasil, mas mesmo assim fica mais tarde, fica o conselho para vocês. A equipe do Houston Texans, que tem campanha de 1 vitória, 5 derrotas e 1 empate, são 2 derrotas e 1 empate em casa, vai receber o único invicto na temporada, o Philadelphia Eagles. Botei a camisa dos Eagles aqui pra gente ter uma discussãozinha sobre os Eagles, porque não adianta eu ficar falando do jogo. A gente sabe que os Eagles vão vencer essa partida. Ah, mas é fora de casa, é semana curta, mas é um time extremamente superior, é um time muito acima. Então, para mim, não há dúvidas de que hoje a equipe dos Eagles faz o seu 8-0 e aí vai ter o primeiro começo de temporada com 8-0 da história da franquia. E é uma franquia tradicionalíssima, mas vai ter seu primeiro 8-0, então a tendência é essa. Qualquer coisa além disso, amanhã eu posso vir aqui tendo que, sei lá, eu não vou fazer promessa porque eu já tive que fazer programa vestido de Carmen Miranda e não vai dar certo. Mas, vamos lá, vou ser sincero, né? A tendência é essa, que a tendência é uma vitória da equipe do Philadelphia Eagles, daqui a pouquinho do meu palpite. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre esse jogo em si, um detalhe interessante, né? Porque o Jalen Hurts, ele nasceu em Houston, ele cresceu próximo ao NRG, falou que sonhava em jogar no NRG, o padrinho dele fazia parte do staff, então ele cresceu ali acompanhando, entrando um pouquinho nas instalações dos Texans, e agora não vai ter misericórdia aí por conta do saudosismo. Eu acho que ele vem de uma temporada muito boa. É incrível, porque o Hurts é outro cara, como eu falei do Gene Smith, outro cara que chegou muito pressionado nessa temporada, com muita cobrança para cima dele, os Eagles imaginando que talvez fossem buscar outro jogador, outro quarterback no próximo draft. O time está arrumadinho, mas talvez o Hurts não seja
o meu quarterback, e ele tá jogando muito bem. Ó. São 67% de passes completados nessa temporada, 1.799 jardas, 10 passes para touchdown, 2 interceptações apenas, um rating de 105,1, correndo com a bola, 79 carregadas, 303 jardas, 6 touchdowns, tá? Ele tem mais do que o Sanders, o running back tem 5, né, o running back da equipe. Só tem menos touchdowns terrestres do que o Nick Chubb, o Jamal Williams e também o Derrick Henry, né? Mas tá muito bem o Hurts, correndo, passando a bola. O ataque está funcionando muito bem. Ele é o terceiro ataque em jardas ofensivas por partida, na média 395,4, atrás de Bills, que lidera essa estatística, e Chiefs. E é o terceiro ataque com mais pontos por jogo na temporada, 28 pontos por jogo, atrás do líder, agora Chiefs, e o segundo colocado, o Buffalo Bills. Então, de fato, né, os números mostram esse time dos Eagles nessa disputa com esses outros dois times da AFC que são espetaculares. Na semana passada, no jogo do domingo, o Hurts teve lá seus 4 passes para touchdown, melhor marca da carreira dele. Parceria muito boa ali com o A.J. Brown, que é o líder do time em jardas recebidas, 659. Ele é o sexto com mais jardas recebidas na temporada. São 5 passes para touchdown recebidos, né? Empatado em quarto nessa estatística. E o Hurts, cara, se vencer hoje tem uma estatística muito interessante. Se vencer hoje, ele chega a 11 vitórias seguidas em temporada regular. São 3 jogos no ano passado, 8 nessa temporada. E aí ele iguala o Peyton Manning e o Dak Prescott como os donos da terceira melhor sequência para jogadores com menos de 25 anos desde 1990. Estatísticas, né? Preciso criar uma vinheta de estatística na NFL porque eles têm esses dados maravilhosos. Mas a defesa também é uma defesa muito boa. Né? O Robert Quinn chegou na semana passada, já jogou e agora vai estar mais entrosado com o time ainda. Os Eagles são o quarto time que menos cedem jardas por partida, com 298,4. O quarto com menos pontos permitidos por jogo também, 16,9. É um time que tem potencial para ir acumulando vitórias. Eu não acredito no 17-0. 17-0 eu acho que não vai rolar. Mas eu acredito muito no 11-0, porque a sequência, depois dos Texans, tem em casa contra os Commanders, depois tem fora contra os Colts e tem em casa contra os Packers. Neste momento, o cenário coloca um jogo contra um time com mais vitórias do que derrotas só lá na semana 13 contra os Titans, né? Então a tendência é que você vá acumulando partidas e vitórias ainda, que vai dando uma tranquilidade, vai dando moral para essa equipe, que a gente tem dúvidas, sim. E eu admito que eu tenho dúvidas como eles vão ser no Super Bowl, não, nos playoffs, né? Como é que vai render? A amostra que a gente tem de Jalen Hurts nos playoffs é muito ruim, que é aquela derrota lá pros Bucks, que ele basicamente não jogou, foi muito mal, né? Mas como é que vai ser agora? O calendário deles é fraco? Não, eles venceram os Vikings. Os Vikings são um bom time, se não tivessem perdido para a equipe dos Eagles, estavam invictos até agora. Mas os outros adversários são mais frágeis. Os Cowboys, mas sem o Dak. Então, eu entendo os questionamentos para cima dos Eagles, mas eles estão jogando os jogos que cabiam a eles a jogar. Não tem como eles enfrentarem os Bills e os Chiefs se não estava previsto para eles jogarem. Falta esse grande jogo para a gente tirar qualquer dúvida sobre o desempenho, sobre a capacidade do Philadelphia Eagles. Não acho que a questão seja uma questão de vitórias ou derrotas. Talvez tivessem perdido alguns jogos, até um jogo grande desse, mas o como eles iam se comportar dentro de um palco, de um cenário com tanta visualização, com tanto holofote para cima deles, o que pode acontecer nos playoffs. Né? Talvez falte aos Eagles um quarterback com um pouco mais de nome, talvez os Eagles estejam construindo esse Jalen Hurts, que pode sim colocado no papo de MVP, por que não? Né? Eu acho que ele não é tão fora da curva como era o Mahomes lá na primeira ida dele para os playoffs, e aí por isso que já tinha-se aquela coisa que não, ele é capaz de ganhar, mas pintou o quê? Um Tom Brady. Pinta um cara maior, às vezes é capaz de tirar essa vitória. Então, eu não sei, eu não acho que os 49ers, por exemplo, se forem até a Filadélfia nos playoffs para encarar os Eagles, vão tremer, vão ficar com medo. Então eu acho que vai ter um enfrentamento muito mais olhando no olho ao olho, e isso pode ser um diferencial. Se fosse um Tom Brady do outro lado, os 49ers já iam ficar, não, peraí, se a gente bobear aqui, o cara vai lá e mata a gente. Não vou falar que se fosse um Aaron Rodgers ele ia se respeitar, porque eu acho que os 49ers não respeitam muito o Aaron Rodgers, né? Nem os Packers. Mas é essa a situação, né? Eu acho difícil cravar. Não estou falando que eu acho que os Eagles são um cavalo paraguaio e vão se dar mal nos playoffs.
Assim como eu não estou falando que eles são perfeitos e vão ganhar o Super Bowl. O meu ponto é que eu acho que a gente tem muito pouca amostra, né? Eu gosto desse time, eu acredito, mas nos playoffs eu não botaria dinheiro neste momento. Quero ver mais, quero ver mais, quero ver mais. Talvez a gente não tenha isso no calendário da temporada regular. Enquanto isso, estão enfrentando adversários que teoricamente são mais fáceis e eles estão passando por cima. Eram mais fáceis ou eles fizeram a coisa ficar mais fácil? Essa é a grande discussão que sempre fica. Por enquanto, o torcedor dos Eagles tem só que comemorar. Deixa eu pensar, né, em playoffs lá em janeiro, e é melhor ainda, né? Vocês gostam da história do underdog, é melhor que não acreditem em vocês, vocês vão lá e passam por cima. Meu palpite de hoje não é os Eagles como underdogs, é uma vitória dos Eagles, de certa forma até tranquila, por 28-13. Eu acho que o time vai abrir aquela boa vantagem, deixar o jogo confortável, e aí pode ter um apagãozinho, não é um apagãozinho bem de nada mesmo contra os Texans, mas vão controlar o resultado até o fim e uma vitória tranquila. 28-13, então, é o meu palpite. Quero saber o de vocês. Deixa aí o comentário, curte o vídeo, assina o canal e a gente volta amanhã, talvez em duas partes, como a semana passada. Talvez eu venha cedinho aqui já para falar como é que foi o Thursday Night Football e volte à tarde para falar como é que vai ser o final de semana. Mas, de qualquer forma, a gente está de volta nessa sexta-feira. Aquele abraço, pessoal!